Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje, né, um dia esperado aí pelo nosso semestre, né, nós vamos fazer a entrega da EasyCata. Entrega, né, que vai ser em partes por enquanto, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão fazer o envio do vídeo para Pro e vão também colocar o relatório desse trabalhão que vocês tiveram nesse semestre, tá? Lá na atividade do portal, tá bom? O nosso último slide, ele mostra para vocês, eu vou falar um pouquinho desse momento da entrega, tá? Para que hoje fique esse assunto da EasyCata bem fechado, eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona uma EasyCata profissional, né? Como que funcionam então esses herbários que os botânicos desenvolvem, principalmente na área de plantas medicinais, ok? O herbário, né? Ele é uma coleção científica de plantas secas que a gente chama de EasyCata. Elas são organizadas e preservadas segundo um sistema determinado e padronizado. Tá? Os herbários eles têm muita importância como material de pesquisa para todas as áreas da ciência que utiliza vegetal no seu estudo. Então, eu estou falando de uma pesquisa não só medicinal, né, mas, por exemplo, um estudo da origem de alguma semente, de alguma planta, né, de algum medicamento mesmo. Então, não precisa ser o farmacêutico para fazer a EasyCata, né? Como nós somos da área farmacêutica, nós vamos fazer das plantas medicinais, mas não necessariamente precisava ser um profissional desse com um estudo voltado para a área medicinal. Tudo bem? Então, né, ele pode até fazer parte do acervo de um herbário. Uma planta, ela passa por várias etapas do processo. Vocês puderam verificar de uma forma mais caseira, que é o que a gente costuma fazer quando a planta é nossa, realmente para um estudo na disciplina de farmacobotânica, tá bom? Primeiro, né, para a gente confeccionar esse material de estudo, a gente precisou fazer a coleta de uma amostra. Então a planta foi, quando possível, né, o ideal, que nem eu falei para vocês, é a gente captar a planta inteira. Então a raiz, o caule, o sistema reprodutor, né, as flores, frutos e sementes, mas principalmente a parte que tem a eficácia terapêutica, né, aquela parte que pode ser popular ou já pode ser fitoterápica, né? Então é importante ele ter essa capacidade. Tá bom? Essa parte tem que mostrar quando a gente faz esse tipo de exicata, tá? Esse material ele passou por uma secagem, ele passou por uma seleção, né? Uma seleção como assim? Você escolheu a plantinha, você tinha lá várias plantadas, você escolheu uma folha, você escolheu um caule, né? Então você teve essa escolha da amostra, você pegou aquela que você achou que estava melhor naquele momento, tá? Profissionalmente falando, o que acontece? O botânico, né, que é o profissional que vai trabalhar nisso, ele pode ser um farmacêutico, pode ser biólogo, ele pode ser um agrônomo, né? Vai acontecer o seguinte: esse material vai passar, né, por um processo chamado como herborização. Ele é prensado, desidratado, ele é seco sob pressão, né, nas folhas de jornal, ou outro tipo de papel absorvente qualquer, numas pranchas de madeira, que a gente chama tecnicamente de prensa, que é o que vocês tentaram desenvolver em casa aí com livros, né, o material que ficou pesando em cima dessa sua planta para ela poder secar. Depois, quando ele é levado para um laboratório, né, que é o herbário, esse material é submetido a uma secagem na estufa. E depois ele fica num freezer por mais ou menos aí uns 10 graus Celsius, né, para matar os eventuais insetos, ovos, etc. Por quê? Porque isso vai ficar por muito tempo, né? A gente está falando aí no laboratório, numa forma profissional de montar exicata, tá bom? Que mais que a gente faz, né? Então, a gente tem um estágio de desenvolvimento, né? Presença de polinizadores, então tudo isso aí precisa ser eliminado. Então, eles vão ser secos numa estufa e depois vai ser refrigerado por um tempinho, tá bom? Quando a planta, né, ela precisa ser etiquetada, então ela precisa de um rótulo, ela precisa da caracterização, a localização certinha da onde ela foi coletada e tudo mais, tá? Esse material, né, coletado, ele vai ter um transporte. Nesse transporte as folhas podem murchar, tudo. Então, toda uma técnica desenvolvida por essas pessoas que fazem essas coletas, né, em natura, para que não se tenha proliferação de micro-organismos, assim como não tenha perda, né, por água, de transpiração, a folha fique murcha, etc. Tá?
As coleções dos herbários, elas atuam como verdadeiros bancos de informações sobre a flora, né? E são as bases de conhecimento da nossa composição, distribuição, conservação, desempenho dessas funções terapêuticas, né? Então, tudo isso vira um grande banco de dados para a nossa característica terapêutica, tá? Ele ainda tem, né, ele ainda é um instrumento muito importante para o conhecimento sistemático, compreensão de relações fitogeográficas, né, a evolução de algumas flores numa determinada região. Então, tudo isso é possível ser observado conforme as pessoas vão estudando e vão fazendo a coleta de execatas, tá? Eles são Nós temos depositários históricos, então nós temos plantas que hoje de repente não vemos mais aqui no Brasil, né? Assim como a gente pode também bater o pé e falar que aquela plantinha era nativa da nossa região e outra pessoa patenteou, por exemplo, tá bom? Outra parte importante é a caracterização de plantas que puderam ser extintas, né, visto queimadas ou alguma reintegração de área devastada. Então vamos supor que eu recolho uma área devastada, uma área destruída, e eu quero tentar montar aquela área novamente. Então eu preparo todo um solo e eu sei exatamente o que eu podia plantar ali, né, para tentar trazer aquilo ao natural novamente, tá? Então também é usado um herbário, tá bom? É, a gente tem herbários funcionando aí há muito tempo, né? O principal objetivo desses herbários é documentar a diversidade biológica vegetal que a gente tem no país, né? Servindo também como um grande suporte para as pesquisas, além do depositário de material, né, de vários livros publicados por aí, tá bom? A gente pesquisa a parte popular, lembra que a gente estudou isso, né? Então, primeiro tem que saber o que aquela população utiliza como planta medicinal. E aí, então, a gente pode fazer as coletas, também está relacionado à produção dessas execatas, tá? E foi o que eu tentei passar para vocês aí num período curto, né, que nós temos para o estudo dela. E, de certa forma, é bastante interessante, porque no momento em que você pega aquela planta e você tem que ficar olhando, e ficar trocando papel, e ficar prensando, né, você consegue observar como ela vai ficando bonita, seca, você começa a observar tipo de folha, tipo de raiz, como que era o caule, né? Se de repente não deu certo, você provavelmente viu que apareceu algum micro-organismo, você teve que jogar fora, fazer de novo, então tudo isso você consegue observar, né? Um fator muito comum é cair folhinha, cair pétala, né? Desidratar o fruto é muito difícil, né? A observação das sementes também é complicado. Então, tudo isso pode ser observado por você durante a elaboração desse trabalho, tá bom? E aí, esse trabalho, o que a gente vai fazer com ele, né? Primeiro que você montou essa planta, isso deu muito realmente trabalho, né? Na montagem de todo esse material. E todo esse material, por você elaborado, vai virar a exposição que eu comentei lá no grupo, né? A gente faz uma exposição para mostrar para as pessoas que as plantas medicinais realmente são a base dos nossos medicamentos e que elas devem ser tratadas com a mesma importância, porque da mesma forma que um medicamento se torna tóxico, uma planta também pode se tornar. E aí a gente comenta para as pessoas que são os visitantes a questão, né, do uso da parte correta da planta, de uma forma de limpeza, né, uma forma de manter aquela área, né, da planta sem micro-organismos, e tudo isso a gente faz nessa exposição, tá? Vou explicar um pouquinho sobre ela para vocês agora.